Olá, amada, seja muito bem-vinda. Estamos chegando na metade do nosso curso na mentoria Cicatrizes que Florescem e hoje é a nossa aula de número 10. Hoje vamos falar sobre culpa e autocondenação. Você já se sentiu culpada por algo que você fez, né? Talvez envergonhada, carregando uma dor por conta de algo que você fez, ou talvez porque não fez. Você como lidou com essa situação, né? Diante dessa culpa, desse sentimento de culpa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A culpa e a condenação são prisões que impedem a pessoa de viver plenamente. O que é culpa? O que é autocondenação? Veja bem, culpa é um sentimento ou de responsabilidade ou arrependimento por não ter feito algo. Então, você se sente culpado, né? Culpada por ter feito alguma coisa, ou você se sente culpada por não ter feito algo. Você se sente arrependido de não ter feito algo. Nós vemos a culpa saudável, né, e a culpa destrutiva. Qual que é a diferença? A culpa saudável leva ao arrependimento e mudança. Nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro, ele negou Jesus. Pedro traiu Jesus. Como ontem nós aprendemos na aula sobre traição. Pedro negou Jesus, mas ele sentiu aquele sentimento de culpa e ele chorou amargamente. E o que acontece depois? Depois houve o arrependimento. Existe a culpa destrutiva. A culpa destrutiva é aquela que leva a pessoa à paralisia emocional, baixa autoestima e afastamento de Deus. Nós vimos o exemplo de Judas. Judas traiu Jesus e ele foi e se enforcou. Pedro teve arrependimento, Judas teve remorso, porque há uma diferença grande entre arrependimento e remorso. O arrependimento é aquele que você se arrepende da situação genuinamente e você não comete novamente. O que é o remorso? É quando você, arrependido, né, passa o tempo, né, você fica ali com aquele remorso e quando você passa o tempo, você esquece aquilo e comete de novo. Né? Então há uma diferença muito grande. Então, qual a culpa você tem sentido, né? Em relação a quê? E qual tem sido a sua relação diante disso? Autocondenação é a punição que a própria pessoa se impõe, recusando-se a se perdoar. Então, você mesmo coloca sobre si um peso tão grande, né? E você não se perdoa por algo que você fez. Será que você faz parte desse grupo, dessa turma, e está ligada à crença de que nunca será digna de perdão? Eu lembro de certa ocasião que meu pai, pastor, né, ele pastoreava uma pessoa e essa pessoa, ela chegou até ele e ela estava vivendo um quadro depressivo muito grande. Né? E nessa depressão, meu pai foi visitá-la e ela falou, pastor, eu não tenho mais perdão, porque eu cometi algo muito grave. E me falaram que para esse pecado não há perdão. Olha só, os julgadores, os deuses, condenando, levando a pessoa para o inferno, né? E aí meu pai conversando com ela, né? Eles falaram para ela que aquele pecado lá não tinha perdão e que ela estava condenada ao inferno e ela não se perdoava pelo que ela tinha feito. Estava definhando. Meu pai fez uma oração, conversou com ela, ela voltou à comunhão, né, da igreja e foi restaurada. Né, amadas, não existe pecado que não, a palavra mesmo de Deus diz, né, que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu erro, não importa o tamanho do seu pecado, Deus te perdoa e você não é melhor que Deus. Você também precisa se perdoar se Deus, que é santo, que é puro, te perdoou. E você não vai se perdoar por quê? Por que você está carregando essa culpa? Por que você está carregando aí essa autocondenação? Você está se punindo, está carregando um peso aí sobre a sua vida. Como a culpa nos adoece? Veja bem, os impactos psicológicos da culpa. Depressão.
né? Conforme eu mencionei, né? Essa mulher, ela estava nesse estado depressivo por conta da sua autocondenação. A culpa crônica pode levar a sentimentos de desvalor, tristeza profunda e desesperança. Olha o perigo de você não se perdoar. Ansiedade. A pessoa que carrega uma culpa, ela pode viver em um estado constante de alerta, temendo punições e julgamentos. Eu vou te falar, muitas vezes você está carregando culpa de pecados não confessados. E isso vai te levar à destruição. Então você precisa entender o caminho da cura, e nós vamos falar sobre isso posteriormente. A pessoa, ela tem algo, ela cometeu algo de errado, né? E ela, o tempo todo, ela fica nessa ansiedade. Ela fica o tempo todo esperando, será que alguém descobriu? Será que alguém sabe? Será que tal pessoa está fazendo isso porque descobriu o meu pecado, descobriu o meu erro? E ela fica nessa ansiedade, com medo da condenação das pessoas, com medo do julgamento, com medo de ser descoberta. Autossabotagem. O indivíduo pode se punir inconscientemente, dificultando seu próprio sucesso e felicidade. Sabe, tudo aquilo que você vai fazer, você fica na sua mente. Não, eu errei. Não, eu pequei. Não, eu fiz isso. Eu fiz aquilo, eu não sou digna de perdão, eu não sou digna de estar no altar, eu não sou digna de ministrar, eu não sou digna de fazer isso, de fazer aquilo, e você vai ali se auto-sabotando, você mesmo impede de crescer, porque você está se condenando, se punindo. Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Aquela repetição de coisas, né? Movimentos. Em alguns casos, a culpa pode alimentar rituais obsessivos como forma de expiação. Então, é uma fuga para a pessoa, né, fazer coisas repetitivas. Impactos físicos da culpa, as doenças psicossomáticas, estresse crônico. A culpa pode gerar um estado prolongado de tensão, elevando os níveis de cortisol no seu corpo. Problemas gastrointestinal. O estresse gerado pela culpa pode causar gastrite, úlceras e síndrome do intestino irritável. Olha que pesado. Distúrbios do sono, insônia ou pesadelos frequentes podem surgir devido à ruminação da culpa. Doenças psicossomáticas. A culpa reprimida pode se manifestar em dores musculares, enxaquecas e fadiga constante. Nós vemos muitos exemplos disso na vida de Davi. Nos seus salmos, ele fala a respeito, né, de quando ele escondia os seus pecados, enquanto ele não confessou, os seus ossos adoeciam. Ele carregava aquela culpa e aquilo se transformou em uma doença física. Na vida espiritual, causa o afastamento de Deus porque a pessoa se sente indigna. Sabe, quando nós carregamos uma culpa, nós temos dificuldades até mesmo de orar, nós temos dificuldades de cantar, nós temos dificuldades de fazer a obra do Senhor, porque você fica ali carregando aquela culpa, você não se sente digno. Até mesmo de chegar diante de Deus, você não se sente digno. Sensação de que nunca será perdoado. Será que você carrega, amadas, essas consequências na sua vida? Nós temos aí exemplos bíblicos que você vai ler aí no seu PDF. E os caminhos para a cura, superando a culpa e a autocondenação. Aceitar o perdão de Deus. Deus é amor e perdoa completamente. E não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Aceite o perdão de Deus na sua vida. Praticar o auto-perdão. Se Deus perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos? Já falei, você não é melhor que Deus. O auto-perdão não significa ignorar o erro, mas aprender com ele. Renovar a mente pela palavra de Deus, Romanos 12, 2. Romper com a mentalidade de vítima. Culpa excessiva pode ser um sinal de orgulho, achar que Deus não pode perdoar algo em nós. Nós devemos confiar mais no poder da graça do que nos nossos erros.
Então, mude a sua mente hoje, mude a sua mentalidade hoje. Substituir a culpa pelo propósito. Davi, Pedro e Paulo usaram seus erros para crescer e ajudar os outros. Deus transforma falhas em testemunhos poderosos. A graça é maior que a culpa. A culpa é uma prisão, mas Cristo é libertador. O passado não define quem somos, mas a graça de Deus sim. Não permita que a culpa te paralise. Use sua história para glorificar a Deus. Minha querida, eu quero te dizer hoje, talvez você carregue uma culpa, você carregue uma autocondenação e você nunca colocou isso para fora. E essa é a sua oportunidade. Daí eu já tenho falado para vocês desde o início, né? Você tem algo que você precisa confessar. Já falei para você, se você se sentirem na liberdade, estou aqui para te ouvir, estou aqui para orar com você. Pastora, eu cometi um pecado e eu nunca contei para ninguém. Pastora, eu fiz um erro gravíssimo, eu fiz isso e eu não consigo me perdoar. Compartilhe comigo se você sentir essa liberdade. Se você não tem essa liberdade, amadas, compartilhe com seus pastores. Procure alguém de extrema confiança, uma mulher, um homem de Deus, para você se abrir e para você ser liberada. Né? A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. A psicanálise diz que nós precisamos falar aquilo que está preso dentro de nós, para que isso não venha a ser ali uma causa de uma doença, de um ressentimento, de uma amargura, de uma depressão. Você precisa pôr para fora. Então confesse, esse é o seu plano de ação hoje. Você vai ter duas tarefas. Primeiro, você vai procurar alguém para confessar. Você vai procurar alguém para colocar para fora, para se livrar dessa culpa, para se livrar dessa autocondenação. E você vai meditar no versículo de Miqueias 7,19, que diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai, assim que você colocar para fora, Ele vai lançar os seus pecados no mar do esquecimento. Né? E tem uma autora de um livro que ela diz que ainda Deus vai colocar uma plaquinha lá, proibido pescar. Se você fizer isso, minha querida, você não volte mais a se culpar, a se condenar, porque Deus vai liberar o perdão sobre a sua vida hoje. Faça essa oração de confissão, confesse a Deus, confesse às pessoas. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados para que nós sejamos perdoados. Se libere desse peso da culpa, da autocondenação e seja livre para fazer aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, estou aqui, Senhor querido, com as tuas filhas, Pai. Primeiramente, eu quero pedir perdão a Deus querido pelas nossas falhas, os nossos erros. Eu quero que o Senhor olhe o coração, sonde o coração de cada uma delas. Eu sei, ó Deus, que há muitas coisas que elas carregam ainda que elas não conseguiram liberar, muitos pesos, muitas cargas, Senhor, muitas coisas que fizeram no seu passado, muitas coisas, Senhor, que elas carregam como um fardo pesado, essa autocondenação, essa culpa que elas carregam, Senhor, precisa ser retirada delas hoje. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, é só o Senhor que convence. Eu posso falar, eu posso mostrar, apontar os caminhos, mas é só o Senhor que convence. E hoje, Pai, eu estou pedindo que convença as tuas filhas, Pai, a liberarem esses pesos nas suas vidas e prosseguirem de maneira leve, livre, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Receba, amadas, essa liberdade de espírito, receba essa leveza. E que o Senhor venha tocar o seu coração profundamente com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Seja livre.